nesta manhã de segunda-feira, a liturgia celebrando a terceira semana do Advento. A liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 23 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, já iniciamos a terceira semana em preparação para celebrarmos o nascimento de Jesus, para celebrarmos o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esta preparação exige de cada um de nós mudanças, não mudanças simplesmente visuais para que os outros vejam. Não, a mudança principal é aquela lá do fundo do seu coração, aquela que só Deus vê. Esta é a principal mudança que deve acontecer. Nesta preparação, já na terceira semana, vamos caminhando, meditando a palavra, vendo que a palavra de Deus, o que ela pode iluminar o nosso caminho e a nossa vida para podermos chegar no Natal e podermos acolher o menino Jesus que chega, acolher a palavra eterna do Pai. A palavra é verbo, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. O Evangelho diz que Jesus voltou ao templo, porque antes ele tinha feito um chicote de cordas e tinha expulsado os vendedores do templo, porque Jesus percebeu que o templo tinha se transformado, como diz palavras de Jesus, num antro de ladrões. Tinha se transformado num comércio, e não era esta a proposta inicial do templo. O templo deveria ser a casa de Deus, a casa de oração, e tinha se transformado em comércio. Parece que o Evangelho se atualiza sempre, não é verdade? Então, Jesus voltou no templo e estava ali ensinando. Jesus
toda a sua vida, as suas atitudes, tudo isso foi ensinamento para o povo daquele tempo e, claro, registrado ensinamento para cada um de nós no dia de hoje. Então, Jesus estava ensinando e os sumos sacerdotes e os anciãos aproximam de Jesus para lhe fazer uma pergunta. É claro que eles não gostaram que Jesus tivesse feito esta expulsão dos vendedores do templo. Claro que eles não gostaram porque ganhavam com isso, não é verdade? Então, eles não gostaram e foram perguntar para Jesus com que autoridade ele estava realizando essas coisas. E Jesus, claro, sabendo também que eles não acolheram a palavra de João Batista, a pregação de João Batista, o batismo de conversão que João Batista realizava, Jesus disse: tá bom, eu posso responder, mas eu vou fazer também uma pergunta. Se vocês me respondem esta pergunta, eu também vou responder para vocês aquilo que vocês desejam saber. E Jesus fez uma pergunta muito simples, mas por ser também a pergunta simples, deixou-os, como eu costumo dizer, encalacraiados. A pergunta que Jesus fez foi esta: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles começaram a pensar que se eles respondessem que era do céu, Jesus poderia dizer: e por que vocês, os sumos sacerdotes, vocês que estão no templo, vocês que se dizem homens de Deus, se o batismo de João veio do céu, por que vocês não acreditaram? Por que vocês não acolheram esse batismo, então, de conversão de João? Por outro lado, se eles respondessem que era dos homens, eles mesmo disseram, né? Nós vamos ficar com medo, porque dos homens não seria um profeta não fala em nome de si mesmo, um profeta fala em nome de Deus. Então, se eles dissessem que era dos homens, eles tinham medo do povo que tinha ali João Batista, como diz o Evangelho, na conta de profeta, né? Tinha João Batista como profeta, e claro, era um profeta, disse Jesus, o maior nascido de mulher. Então, queridos ouvintes, os mestres da lei, os fariseus, os anciãos do templo, não gostaram das atitudes de Jesus, não gostaram das atitudes de João Batista, porque João queria que o povo voltasse como se diz, a realidade primeira, voltar não mais ficasse no templo, lá que tinha virado um comércio, mas que pudesse voltar um pouco às raízes, não é? Ao deserto. E por isso João pregava ali no deserto, vivendo como nós já sabemos, né? Mais uma vez, com esta figura de João Batista, que preparou o caminho do Senhor, mais uma vez, com os ensinamentos de Jesus no templo, tudo isso nos ajudam a preparar o caminho do Senhor, preparar para celebrarmos o Natal do Senhor. Que bom que o Senhor continua nos ensinando, que bom que os fariseus e os anciãos do templo ficaram sem resposta, porque a pergunta de Jesus foi daquele jeito, né? Eles não tinham como responder. E Jesus disse: eu também não vou dizer para vocês que autoridade, quem me dá esta autoridade.
Seria mais fácil, não é verdade? Jesus já falar logo da sua autoridade que era dada pelo Pai, por Deus, mas se eles não foram capazes de acreditar em João Batista, que eles sabiam que a sua profecia, o seu ensinamento tinha vindo de Deus, se eles não acreditaram, não quiseram também acreditar em Jesus. Nós precisamos, queridos ouvintes, tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós dizemos que acreditamos da boca para fora. Acreditar em Jesus não é falar eu creio. Não, é professar. São as atitudes de Jesus que falou quem ele é. É a pregação e as atitudes de João Batista que falou quem ele é. Vocês acham que os fariseus e toda essa turma aí, os anciãos do templo, vocês acham que eles não gostaram também que Herodes tivesse prendido João? Vocês acham que eles não gostaram que João foi degolado na prisão? Gostaram, porque aquilo que João estava pregando estava indo contra o sistema, contra o poder. Então, precisamos preparar o nosso coração, acreditando, escutando, meditando, acolhendo a palavra de Deus, acolhendo o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Desejo uma boa semana de preparação para o Natal e convido a você a ser mensageiro, a ser missionário. Compartilhar o link desta oração, desta simples e breve meditação, mas, sobretudo, desta palavra de Deus proclamada aqui no início. Seja um missionário e compartilha, reza e compartilha. Assim você está ajudando também outras pessoas a preparar o caminho do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.